Vamos aplaudir o Senhor então bem forte? Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. A paz de Deus seja convosco. Amém? Cadê papais aí? Tem papai aí? Parabéns pro papai, tá bom? Deus abençoe. Daqui a pouco a gente ora por vocês. Senta, por favor. Que bom que nós estamos na casa de Deus. Gênesis 39. Eu quero ler com você o versículo 20. A sua perseverança vai lhe trazer a recompensa, os benefícios, né? Gênesis 39, versículo de número 20. Quem encontrou, diga amém. Amém, pessoal? Opa! Pastor, comi aquele churrasco com meu papai agora nesse almoço que eu vou lhe dizer, viu? Tô pesadinho aqui com o sono. Dá uma aquecidinha aí, ó. Né? Dá uma aquecida, não deixa nada tirar o seu foco hoje, porque tem coisa boa para você. Tá bom? Daqui a pouco na ceia nós vamos participar, nós vamos nos alimentar também espiritualmente através da Santa Ceia. Mas agora nós temos uma palavra. Fique bem atento que o Espírito Santo vai falar contigo. Gênesis 39, todos encontraram? Versículo de número 20. Eu já quero pegar esse ponto. Diz assim a palavra. E o Senhor de José fez o quê? O tomou, leia comigo, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O cárcere, você já sabe, lugar de vergonha, lugar de restrição, lugar de esquecimento. Tudo o que aconteceu com José, você já conhece o contexto, tudo que foi acontecendo com ele, nós já sabemos muito bem que aquilo foi uma preparação de Deus, até que aquele sonho que ele teve um dia se concretizasse. O José agora passa por uma situação que ele não esperava, você já conhece da história, ele foi fiel, porque a mulher do Potifar tentou contato com ele e ele não aceitou. Por que ele não aceitou? Porque ele disse, eu não pecaria contra Deus. Você veja que ele tinha uma prioridade. A prioridade dele era quem? Era Deus. Mesmo sendo ele um escravo no Egito, a prioridade dele era ser servo de Deus. Aí tem aquela tentação toda, ele é caluniado, ele é colocado contra a parede, e aquela situação foi contra ele. Entre a mulher e entre ele, o faraó ouviu a mulher e disse, esse cara deitou com a minha mulher, então ele vai ser preso. E ele é jogado lá. Aquilo parecia o fim de um sonho. Que José, como você já sabe, chega lá como escravo, o tempo passa, ele vai melhorando, ele vai adquirindo confiança, ele vai pegando uma série de confianças, vai saindo da parte externa, começa a trabalhar na parte interna da casa. Na hora que as coisas estão indo de bom a melhor, Deus estava com ele, ele ia prosperando, as coisas iam fluindo, aí surge essa situação. E agora ele se encontra preso. Meu Deus, lutei tanto para chegar até aqui, e agora me surge uma situação difícil. Eu acredito que tem muita gente que começa a desistir bem aí. Aí é que entra a nossa mensagem, a perseverança. Porque tem gente que quando passa por algumas coisas que ela tende a diminuir, ela vinha numa crescente. Aí surge uma situação que agora ela é barrada, ela é colocada de escanteio, aí o que ela faz? Ela desanima. Ela pensa em desistir de tudo. Estava indo bem, as coisas estavam fluindo, mas surgiram essas situações, caluniaram contra o meu nome, se levantaram contra mim, surgiram situações que me tiraram do meu foco. Isso aqui não é de Deus para mim não, eu vou parar por aqui. Muita gente faz isso. No caso do José, ele chega lá, ele começa a passar por aquele processo, está preso agora, injustamente, repito, ele não fez nada para estar ali, muito pelo contrário, ele não fez, Se ele tivesse feito, o diabo teria provavelmente usado aquela situação para esconder aquilo durante muito tempo. Se ele tivesse aceitado a mulher do Potifar, ele ia falar para o marido dela? Sim ou não? Ia nada. Ela estava chamando ele há 40 dias. Há 40 dias ela ficava o tempo todo. José, e o José fazia o quê? Fugindo. Se ele tivesse caído naquela situação e tivesse tido alguma coisa com ela, ia ficar escondido ali durante um tempo. Uma hora ia aparecer, porque não tem nada oculto que não venha a ser revelado.
Uma hora iria aparecer. Mas ela ia abrir a boca para o marido para dizer que ele teve alguma coisa com ela? Não, ela ficou com raiva dele porque ele não quis, e aí ela expôs. Aí ele é preso, ele fica lá naquela situação. Aí eu quero entrar com você no versículo 21 agora. Vamos lá? Gênesis 39, 21. Existem alguns benefícios, vou usar esse termo, para a pessoa que é perseverante. O primeiro deles está aqui, 21. E o Senhor, porém, estava com quem? Com José. E estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro. Preste bem atenção num detalhe. Ele foi preso injustamente, não tinha nada a dever. Mas beleza, foi preso porque foi uma ordem de uma autoridade e ele tinha que respeitar aquilo. Não tinha para onde correr. Eles não aceitavam, né, provas. A prova que tinha era a vestimenta dele que estava na mão dela. Aí está lá o José, meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora? Vou ficar preso? Acabou minha história. Aí a Bíblia chega a falar que Deus estava com ele naquela situação. Estou preso, mas Deus está comigo. Ele tinha uma convicção muito clara dentro do coração. Mesmo dentro do cárcere, mesmo preso, o José entendia que Deus nunca abandonou ele. Aqui a gente tem que tirar uma ideia da cabeça, que é o que muita gente tem. Eu estou passando por uma luta, Deus não está comigo. Muito pelo contrário. É justamente às vezes dentro da luta que Deus está conosco. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? 3 servos de Deus que tiveram que passar pela fornalha, mas Deus estava com eles. Nós conhecemos muito bem a história de Daniel. Passou pela cova dos leões, mas Deus estava com ele. Você lembra de Isaac? Quantas coisas o Isaac não passou? Ele chegou lá numa terra, começou a cavar poços. Deus começou a prosperar ele. As pessoas iam lá, entulhavam os poços, pois ele abria outro poço. Deus estava com Isaac, mesmo naquela situação. Você vê, os tempos difíceis da vida, as prisões, as privações que passamos, não quer dizer que Deus está ausente. Quer dizer que Ele está conosco, se nós estivermos na fidelidade da palavra, e se nós perseverarmos, vai chegar a recompensa. Glória a Deus. Se houver perseverança, vai haver uma recompensa. Aí Deus está com ele, as coisas vão começar a melhorar agora. Porque lá dentro do cárcere, a Bíblia fala aqui que ele achou graças aos olhos do carcereiro. Eu estava meditando, depois a gente vai ler o versículo 22, que é uma sequência desse 21 aqui. E tudo o que diz respeito ao cárcere, à prisão, às chaves, à responsabilidade, ficou na mão de quem? José. Era um preso cuidando de outros presos. O carcereiro se dava uma folguinha e deixava o José lá cuidando dos presos. E deixava lá o José administrando. O José alcançou graça, não foi por um acaso, gente. O próprio carcereiro e as pessoas que estavam ali, eles olhavam, José está preso, mas ele não merece estar aqui. Você já passou por situações, você estava passando por uma luta, meu Deus, e as pessoas olhavam e diziam, esse irmão é tão gente boa, por que ele está passando por isso? Não é? Falando de tal, ele é tão bom, por que ele está em algo inferior, sendo que ele é tão bom? Sendo que ele é tão capaz? Isso ali era um tempo de preparação. Ele iria administrar pessoas ali num cárcere, e um dia ele iria administrar no governo, e Deus estava preparando ele aonde? Lá no cárcere. Nós queremos ser preparados nas melhores posições, mas às vezes Deus prepara a gente nas piores. O primeiro livro de Samuel, capítulo 17, fala de Davi. Você lembra muito bem da história de Davi. Está lá todos os filhos assentados à mesa com seu pai. Aí chega o profeta, o homem de Deus, olha, Deus mandou eu vir aqui ungir um rei dentre os seus filhos. Aí ele apresenta logo Eliabe, que era o mais velho, depois o Aminadab, depois o Samar, depois vieram os outros, e o profeta disse, olha, Deus não confirmou nenhum desses, tem mais alguém? Ah, tem um. Quem é? Ah, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. O José estava lá no campo cuidando das ovelhas. Era um lugar que muita gente não queria ir. Mas era lá que Deus estava preparando ele para se tornar um rei. Porque foi lá que ele enfrentou o urso, foi lá que ele enfrentou o leão, não foi dentro de casa. Amém, gente? Foi lá que ele enfrentou o urso.
E foi lá que ele enfrentou o leão. Não foi dentro de casa, sentado na mesa com o pai. Foi lá no campo trabalhando. Foi lá que Deus preparou ele para que um dia ele fosse coroado. Tem gente triste, oh meu Deus, passando por algumas privações. Nessas privações Deus está te ajudando a administrar. Acredito que quase todo mundo um dia já passou por alguma crise financeira. E com aquele pouco que chegou na mão, você soube administrar. Para colocar cada coisa no seu lugar. Isso aqui é da conta tal. Isso aqui é para administrar para a semana tal. Isso aqui é para as demandas agora dessa próxima semana. E a pessoa foi aprendendo a administrar. Quando chegou algo melhor na mão dela, ela soube muito bem dirigir. Ela soube muito bem saber onde aplicar aquilo. Ou seja, em tudo aquilo que José estava passando, Deus estava preparando. Não foi de à toa assim, o carcereiro olhou para a cara dele e achou ele bonitinho. Rapaz, eu gostei de ti, hein? Tu vai ficar aqui agora para me ajudar. Eu vou dar umas folgazinhas para mim mesmo. Eu gostei de você, eu vou confiar em ti. Não, ele foi adquirindo confiança com o tempo. Ninguém adquire confiança de uma hora para outra. Amém, gente? Ninguém. Qualquer pessoa que vai se aproximando de você, no primeiro dia você conversa, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois você vai pegando ali uma certa afinidade. O tempo vai passando, você vai tendo algumas provas de que aquela pessoa pode ser confiável, até o dia em que você percebe, é confiável. Aí você vai lá e firma um compromisso, dá algumas oportunidades, até que você vai lá e faz uma certa aliança de amizade. No caso de quem gostou de alguém, vai firmar uma aliança de compromisso. Até um dia a pessoa está ali sendo aquela pessoa confiável para tal função. E José passa por tudo isso. Está lá o carcereiro, olha para ele, Deus estende sobre ele a benignidade e deu graças aos olhos do carcereiro Mó. 22 diz assim, verso 22. E o carcereiro Mó entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia. Você sabe o que quer dizer isso? Toda a função que era do carcereiro foi colocada sobre quem? Sobre José. Ele não estava recebendo salário para isso. Muito pelo contrário. Ele estava lá na condição de preso, de escravo. De alguém que havia cometido um erro, um delito, e agora estava pagando por aquilo. E ele não estava recebendo nada por isso. Mas ele já estava sendo colocado sob uma posição. Tem uma palavra que diz... Jesus ensinou, olha, não se esconde uma cidade edificada atrás de um monte. Não se esconde. Não se coloca uma lâmpada debaixo de uma mesa, mas ela é colocada onde? No velador, lá em cima, para clarear todos que estão naquela casa. Não tinha como esconder o José, nem na prisão. Amém, pessoal? Não tem como esconder você. Glória a Deus. Acho que os irmãos não entenderam. Não tem como esconder você. Amém? Você está aí, firmado na palavra. Está honrando a Deus. Não tem como lhe esconder. Não fique triste porque as coisas não aconteceram ainda. Amém, gente? Não fique triste porque determinadas coisas ainda não se concretizaram. Vão se concretizar, Deus está lhe preparando. Glória a Deus. Nunca é demais. O tempo de preparação nunca é demais. Tudo isso faz parte do projeto. Deus estava guardando ele ali na prisão durante aquele tempo. Muita coisa aconteceu, sabe-se lá o que poderia ter acontecido a José. E aquela prisão foi o lugar onde Deus guardou ele e preparou ele. Ninguém quer prisão. É lugar de privação, é lugar de esquecimento, é lugar de vergonha, é lugar de descrédito. Ninguém vai olhar e não vai dar crédito. Mas foi o lugar que Deus forjou ele. Amém? Foi o lugar que Deus preparou. Foi o lugar que Deus estava dizendo, é contigo. Ele adquiriu confiança. Ele mostrou que ele era capaz. Ele não foi aquela pessoa orgulhosa. Eu sou um preso, vou cuidar de quê? Deixa eu preso mesmo, não vou ganhar nada com isso. Se ele tivesse rejeitado aquilo, ele poderia ter ficado lá muito tempo. Ninguém nem olharia para ele. Ninguém olharia para ele. Lembra da situação de Paulo e Silas lá em Atos? Atos capítulo 16, no versículo 25. Vou pedir para eles colocar na tela. Atos 16, versículo 25.
Mesma situação que Paulo e Silas passou. Atos 16, 25. Vamos lá? Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Cantavam, oravam, oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos faziam o quê? Escutavam. 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eu não vou ler tudo, mas depois, na continuação, você vai ver que quando tudo se abriu, o Paulo e o Silas ficaram lá. Todos os presos fizeram o quê? Estavam querendo fugir. Aí veio o carcereiro lá e disse: eu vou me matar, porque se descobrirem que os presos fugiram, ele é que ia para a forca, né? O Paulo e Silas disse: não te faça nenhum mal. Não faça nada contra ti mesmo. Nós estamos aqui. Nós não vamos sair daqui agora. Nós não vamos fazer isso. Vamos sair daqui, Deus vai dar a direção, nós vamos ser livres disso aqui. Mas por enquanto nós não vamos sair, não faça nada contra ti. E aquele carcereiro ficou boquiaberto. Porque aqueles cidadãos tiveram a oportunidade de sair e eles não. Eles sabiam, estamos passando isso aqui para cumprimento da palavra. Naquela época, eles estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho, por causa da palavra que eles carregavam, por causa do ensinamento acerca de Jesus que eles traziam. E eles estavam lá presos porque eles tinham cometido algum delito. Não, estavam em paz. Vamos ficar aqui o tempo. Já que não tem muita coisa para fazer, vamos louvar, vamos orar, vamos fazer culto aqui dentro. E meia-noite eles estavam lá orando, louvando. Não sei se eles pediram para Deus mandar um terremoto, mas Deus fez alguma coisa por eles. Amém, gente? Eles mesmos não saíram porque aquele homem pensava em se matar, se fosse o caso. E aí eles aproveitaram para pregar para aquele homem, evangelizar. Não te faça nenhum mal. Aí o homem perguntou: o que eu faço então? Ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ainda deu oportunidade daquele carcereiro. O carcereiro se converteu e a família também. Glória a Deus, gente. O carcereiro se converte e a família também. Eles estavam presos, não tinha nada para oferecer. Aparentemente. Quando alguém está em situações de privações, as pessoas olham e dizem: não tem nada a oferecer. Aparentemente. Por isso que você não deve desprezar. E pode ser que alguém esteja numa pior situação hoje, mas amanhã ela seja seu tutor. Vai ver aquele ditado que o mundo dá voltas, né? Pode ser o seu tutor um dia. Estava lá na mesma situação. Voltemos lá onde estávamos. Gênesis 40 agora, versículo 1. Gênesis 40, versículo 1. O negócio vai desenvolver para o José. Gênesis 40, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei, e quem mais? E o padeiro, contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão, à casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargos de quem? Olha só, vai ouvindo. Para que os servisse e estivesse muitos dias como? Na prisão. Isso aqui é interessante. Porque acontece uma situação lá no palácio. O copeiro e o padeiro eram duas pessoas importantíssimas na construção do dia a dia lá da casa real. Eles eram duas pessoas importantíssimas. O copeiro, primeiro falar do padeiro. O padeiro era aquele que preparava a comida, né? Deixava lá os mantimentos, via lá os cereais, deixava tudo prontinho. Preparava o material. E o copeiro era aquele que pegava da mão do padeiro e o servia. Mas antes ele fazia o quê? Ele provava. Porque se tivesse envenenado, morria ele e não morria o seu senhor. Era uma função de extrema responsabilidade. E além disso, de risco, né? Então lá, acontece uma situação. A Bíblia não deixa bem claro que seria isso. Mas esses dois homens, eles ficaram indignos de confiança. Os dois agora para a prisão. Aí eles dois estão lá na prisão. E quem é o chefe deles dentro da prisão? O José. Como eu falei para você, o copeiro e o padeiro eram duas pessoas importantíssimas na construção, né, do dia a dia da casa real. O que preparava a comida
e o que conduzia a comida até o rei. Eram duas peças-chaves que todo dia estavam próximo do rei, do faraó. E Deus coloca eles em cargo de quem? De José. Olha Deus trabalhando. A gente não sabe, irmãos. Você está numa situação talvez hoje não tão favorável. Mas seja uma pessoa perseverante. Daqui a pouco Deus coloca pessoas do nosso lado que nós nem imaginamos que aquela pessoa pode ser peça fundamental na nossa reconstrução. Há um tempo atrás aqui eu falei sobre questão de indicação. Pessoas que você indica para outra, você carrega uma responsabilidade muito grande com relação a isso. E esses dois cidadãos aqui agora estavam em cargo de José. Eu não vou ler tudo porque a leitura é muito grande, mas você lembra muito bem. Os dois tiveram um sonho, estavam presos lá e tiveram um sonho. Contaram lá aquele sonho e José estava lá. Vou interpretar o sonho de vocês. Ele explicou, olha, daqui a 3 dias o padeiro vai ser morto e daqui a 3 dias o copeiro vai ser restituído ao seu cargo. Foi a interpretação dos sonhos que eles contaram para o José. E do jeito que o José sonhou, aconteceu. Aí o José, depois daquele primeiro contato com eles, falou o seguinte, olha, quando você, já que você está saindo da prisão, você ficou aqui poucos dias, você está saindo da prisão, e você está sendo uma pessoa que está sendo inocentada, e você vai voltar para perto do rei. Quando você estiver lá perto dele, lembra de mim. E o que você lembra da história? Ele se esqueceu de José. Não falou. Está lá ele diante do rei, servindo à mesa do rei. E ele não lembra de José. José ficou esquecido. Passaram aí mais ou menos 2 anos ainda. Passaram mais ou menos 2 anos José preso. Fica imaginando. Eu faço o José dizendo, né? Uma coisa que eu fico imaginando. O José está preso lá, ele fica pensando, meu Deus, estou preso, estou fazendo o que é certo. A chave do cárcere está comigo, se eu quiser fugir, ninguém me impede. Não faço nada de errado e continuo preso, ninguém lembra de mim. Aí é que entra perseverança. Continue na posição. Continue firme. Uma hora a porta se abre para você. Tudo aquilo que você está fazendo não está sendo esquecido, não. Ainda que alguém esqueça, Deus não esquece de você. A Bíblia fala lá que, ainda que o nosso pai ou a nossa mãe se esqueça de nós, todavia, o Senhor não esquece de você. Deus não esquece. Existe uma lei chamada lei da semeadura, que essa aí ela não falha. Você está plantando, você pode ter certeza da colheita. Mas cedo ou mais tarde ela chega. Ou bem ou mal. Um dos dois lados. Ele estava plantando bem. Mas se esqueceu de mim. Meu Deus, 2 anos aqui. Que situação. Passou 2 anos e ele fazendo o quê? A mesma coisa de sempre. Todos os dias chegava carcereiro, chegava gente nova, né? Para ser presa. E estava lá o José cuidando daquele pessoal. Ó, você que é de alta periculosidade, você fica mais para lá. O que é mais antigo, já está mais de confiança, sei que vai ficar mais tempo aqui, você fica mais para ali. Talvez ele separava os mais velhos dos mais novos. Eu não sei, a Bíblia não fala, isso aqui sou eu que estou falando. Mas provavelmente ele tinha lá a sua organização. E durante esse tempo ele foi trabalhando nisso. Sem ganhar um mísero real. Real é no nosso tempo hoje, né? Naquela época lá, o que geria o período. Ele não ganhava nada. Nada. Mas estava trabalhando. Aí 2 anos passam, Gênesis 41. Gênesis 41, versículo de número 1. Gênesis 41, versículo 1. E aconteceu o quê? Ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou e eis que estava em pé junto ao rio. Aí ele vai contar todo o sonho, não vou ler com você, que é muito extenso. Ele conta todo o sonho, explica, né? Explica os 2 sonhos. Primeiro foi as espigas de milho, que existiam 7 espigas cheias, e aí vinham 7 espigas vazias e engoliam as cheias. Depois veio um outro sonho, que eram 7 vacas bem gordinhas, cheias de leite e tal, frutífera, e vieram 7 magras e engoliram as gordinhas.
Ele olhou, mas não entendi isso aqui. Aí todo mundo falando para cá e para lá. E ele procurou gente que interpretasse, ninguém interpretou. Aí lembraram. Aí foi que o copeiro lembrou. Ah, teve um rapaz lá no cárcere que interpretou o meu sonho e do jeito que ele interpretou aconteceu. Não só o meu, como o do padeiro. Faraó, esse rapaz vai interpretar o seu sonho, pois manda trazer. Aí o José sai pela primeira vez da prisão, né? Ele é tirado, ele é levado porque alguém mandou, não porque ele saiu por conta própria, como fugitivo. Como tem gente que está passando por algumas situações e está por aí fugindo. Fugindo de algumas situações que tem que passar. Estou passando por algumas lutas, pastor, espera, você vai ser chamado. Não queira fugir, que nem muita gente por aí faz, não. Tem gente que recebe uma responsabilidade na mão e depois vai e entrega. Não quer, porque acha que é muito trabalhoso. Recebeu uma responsabilidade, não aguento isso não, vou passar para outro. Pois é, vai ter outro que vai ser coroado no seu lugar. Você não sabe esperar o tempo, não sabe ser perseverante. Se Deus permitiu você passar, é porque Ele tem algum propósito nisso. Deus não trabalha à toa. Glória a Deus, gente. Deus nunca trabalhou à toa, com ninguém. Aí ele vai, é levado. Chega lá, ele conta o sonho, José vai lá e interpreta. Aí pula para o versículo 33. Vamos lá? Versículo de número 33. Ele conta o sonho, interpretou, falou para o faraó. Aí ele dá uma palavra para o faraó depois de interpretar. O que ele diz para o faraó? Portanto, faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do... Nessa ocasião aqui, ele só foi lá para interpretar o sonho e logo ele voltaria para a prisão, certo? Ele foi chamado só para interpretar o sonho, ninguém disse para ele, depois que tu interpretar o sonho, tu vai ser livre. Ele não tinha nenhuma afirmação relacionada a isso. A informação era, você vai lá, o faraó está te chamando. Ele teve um sonho lá e quer que você interprete. Tá bom, vou lá. Mas ninguém garantiu para ele, depois que você interpretar o sonho, você vai ficar livre. Não. Ele tinha a ideia que se passava era que ele ia fazer isso, provavelmente voltaria para a prisão. Aí ele vai, depois de revelar o sonho, ele fala, portanto, faraó, você tem que se prover de uma pessoa, de um varão inteligente e sábio, para você colocar sobre a terra do Egito para cuidar desse negócio. Você vai ter que se prover de alguém. Ele dá uma instrução para o faraó. Escolha alguém que faça um trabalho de preparação nesses 7 anos de abastança, para que quando vier os 7 anos de seca, vocês estejam providos, não só vocês, mas como também os outros povos, as outras nações. Aí o faraó fica pensando. Olhou para um lado, olhou para o outro, procurou dentre as pessoas que ele conhecia, ficou observando dentro daqueles que estavam sendo comandados por ele. Ele olhou e disse, não vejo ninguém. Não observo ninguém até agora. Mas o José ainda era o preso lá. Aí pula um pouquinho, novamente, né? A leitura é grande. 38. Versículo 38. Faraó, depois de pensar um pouquinho, e disse Faraó aos seus servos. Reuniu, né? Reuniu lá os seus servos, as pessoas que estavam abaixo da ordem dele. Acharíamos um varão como este, em que haja o quê? O Espírito de Deus? Isso aqui me chamou muita atenção, pessoal. Porque ele falou o seguinte. Ele não falou só da capacidade intelectual que ele tinha. Não falou da capacidade ou da inteligência que o José tinha. Mas ele falou aqui sobre o Espírito de Deus. Era algo visível, perceptível na vida de José. O Espírito de Deus. Ah, pastor, não foi só a capacidade dele, não? Se fosse por capacidade, está cheio de gente aí fora que é capaz. Ou você não conhece por aí? Muita gente que é capaz. Capaz de resolver muita coisa. Mas não tem o Espírito de Deus. O José tinha as duas coisas. E o faraó, mesmo sendo um ímpio, uma pessoa que tinha lá a sua cultura pagã, que tinha lá a sua religião, ele é alguém que enxerga isso no José. Falou, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Quer dizer, será que tem alguém
mais cheio de Deus do que ele, para empossar sobre esse cargo? Ele conversando lá com seus servos. Aí no 39 diz: depois disse Faraó a José, chamou José, diz assim: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. 40. E tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. 41. Disse mais Faraó a José: vês aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. Para a gente basta. Amém? José talvez não fazia expectativa de que aquilo fosse dado para ele. Mas aquilo foi entregue para ele. Amém, gente? Se tem uma coisa que a gente tem que ter no coração, é convicção de que Deus vai fazer na nossa vida. Quando? Não se preocupe com quando. Se preocupe em servir, só isso. Amém? É uma coisa que eu tenho que ter como meta para mim. Se preocupe só em servir. Se preocupe em ir lá e honrar. Se preocupe em ir lá e fazer o que tem que ser feito. Só persevere. Uma hora a coisa vai brilhar para o seu lado. Quando você menos imaginar, quando você menos esperar, as coisas chegam para você. Sempre foi assim. Tem aquelas pessoas que vivem 24 horas ansiosas para receber alguma coisa. Chega no final do dia, ela não recebe, fica frustrada. Pensa em desistir. Pensa em olhar para trás. Eu imagino, se o José ficasse o tempo todo esperando que alguém falasse dele, durante aqueles 2 anos que ele ainda ficou sendo esquecido, porque o copeiro esqueceu dele, ele continuou trabalhando normalmente. Até um dia, o faraó ter o sonho e ele ser chamado. E depois, repito o que eu falei agora há pouco, depois que ele interpretou o sonho, provavelmente voltaria ao cárcere. Só que não. O faraó observou, ele é diferente. E Deus vai mostrar para as pessoas, você é diferente. Glória a Deus. Vai mostrar. Vai mostrar, você não é qualquer um. Você é uma pessoa que se dedica à palavra, tem perseverado na fé, tem resistido às tentações, não tem aceitado proposta ilícita, tem buscado se santificar. Não vai acontecer nada de ruim conosco, é só esperar que vai acontecer o melhor. O tempo vai passar, o crescimento espiritual está sendo dado dia após dia. O José não era mais um menino de 17 anos, agora o José já tinha 30 anos de idade. Ele já tinha amadurecido um pouquinho. Já não era mais aquele menino que saía contando sonho para todo mundo. Agora já era alguém mais maduro. Alguém que já tinha a cabeça no lugar. Agora Deus podia exaltar. Volta novamente lá, versículo 41. Gênesis 41, 41. O que ele disse? Palavras do faraó. Disse mais Faraó a José. Leia comigo para a gente finalizar. Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Ninguém seria maior do que o José. Só o faraó. Mas quem era José? José era apenas o chefe dos presos. Até uns momentos atrás. Até uns momentos atrás era só o chefe dos presos. Mas mesmo naquela função, que para muitos era indigna, ele estava lá servindo. Glória a Deus, gente. Sendo fiel. Na prisão ele não se apartou de Deus. Com muita gente. Passa por uma privação. Cadê Deus na minha vida? Eu vou servir o que eu quero. Porque Deus não me ama. Aí se distancia de Deus, né? Se ele tivesse pensado assim, ele não teria recebido essa oportunidade. Por isso nós vamos erguer a nossa cabeça e vamos buscar perseverar. É de gente perseverante que Deus está precisando hoje. De gente que olha para cima, olha para o propósito, olha para frente. Falando como Paulo disse, olha, não que eu haja alcançado alguma coisa, mas eu me esqueço das coisas que para trás ficam e vou para as que estão adiante de mim. Na trajetória de José, isso aqui vai ficar mais para frente, para as outras oportunidades, mas o José se torna governador, daqui a um tempinho ele vai se destacando, ele casa, aí nascem seus filhos. Qual que é o nome do primeiro filho?
Deus me fez esquecer as coisas que para trás ficaram, né? E depois Deus me fez prosperar. Efraim e Manassés. Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar. Quer dizer, a minha história para trás, ela ficou. Eu estou buscando o que está diante de mim agora. Amém, gente? Eu estou triste porque algumas pessoas me fizeram mal. Esquece o passado. Esquece quem fez mal, deixou de fazer. Isso vai ser um atraso. Porque nós vamos pensar em olhar para frente, mas vamos estar presos no passado. Vamos pensar em chegar a algum lugar, mas nós estamos presos num lugar que já passou. Vamos para frente? Amém, gente? Deus seja conosco. Persevere. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Aleluia. Glória a Deus.